Olá pessoal, tudo bom? Professor Zuli, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre triângulos quaisquer, ou seja, propriamente dito, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei dos senos e a lei do cosseno. A gente vai ver de onde veio a formulazinha, ok? A gente está lá na lição 28. Bora comigo? Bom, para falar do lei dos senos, eu queria que você imaginasse uma circunferência e seu centro, ok? O que a gente vai fazer aqui é traçar um triângulo inscrito dentro dessa circunferência. Para que o triângulo esteja inscrito, todos os vértices do triângulo têm que estar tocando na borda da circunferência, ok? Aí nós dizemos que o triângulo está inscrito. Bom, aí eu quero que você imagine o seguinte. Bom, vamos imaginar que esse ângulo aqui, o ângulo de cima é o ângulo A, o ali do lado é o ângulo B, e o ângulo do lado de lá é o C. Vou olhar aqui para você ver comigo, ó, presta bem atenção. O ângulo C, ele está olhando para o lado que mede C. O ângulo A está olhando para o lado que mede A de comprimento. Da mesma forma que o ângulo B está olhando para o lado que mede B de comprimento, ok? Vamos pôr o seguinte, né? Ó, a letra maiúscula se refere aos ângulos e a letra minúscula se refere aos lados, fechou? Agora eu quero que você imagine o seguinte. Imagine essa reta verde que eu fiz para você. Essa reta verde é o diâmetro, certo? Mas como a gente viu na aula passada, o que é o diâmetro? Ele é 2 vezes o raio, tudo bem? Agora vamos dar mais uma olhadinha na outra reta que eu vou fazer aqui para você. Ó. Eu vou ligar o vértice B a uma das pontas do diâmetro. E com isso, eu vou formar um novo triângulo, certo? Ó, eu formei um triângulo que tem a reta roxa, uma reta vermelha e uma reta verde. Tudo bem? A pergunta para você é: opa, quanto que vai valer no nosso caso esse ângulozinho ó, que a gente tem bem aqui? É o ângulo de 90. Por que ele é o ângulo de 90? Porque a reta verde é o diâmetro, toda essa borda é um ângulo, desculpa, é um arco de 180 graus e esse ângulo é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele é a metade do arco. Então, se tudo isso é 180, esse só pode ser 90. Com isso, eu quero falar para você, perguntar para você uma outra coisinha. Quanto que é esse ângulozinho que eu estou pintando para você aqui, ó? Repara que este ângulo, ele está olhando para quem? Ele está olhando para este arco daqui, ó. Concorda comigo? Só que, se você observar um detalhezinho, exatamente esse ângulozinho, quem que está olhando para ele? É o ângulo C. Repara que o ângulo C, ó, tem o mesmo arco. Começa num ponto e termina em outro ponto. Só que esse ângulozinho aqui, ele começa no mesmo ponto e termina no mesmo ponto. Ou seja, com isso, esse ângulo também mede C. Tá? E com isso a gente vai fazer o quê? A gente vai usar relações trigonométricas. Por exemplo, o que a gente vai falar aqui? Vamos falar sobre o seno. O que é um seno? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu quisesse saber quanto que é o seno do ângulo C, seria o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que o cateto oposto é C. E a hipotenusa é o 2R, é o nosso diâmetro. Vamos fazer uma coisa comigo? O que o 2R está fazendo ali? Está dividindo. Se ele passa para o lado de lá, ele passa multiplicando. Concorda comigo? Então, o 2R vezes o seno de C é o Czinho, ok? Agora, olha só o que a gente vai fazer. A gente simplesmente vai deixar o 2R sozinho. E o seno de C que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Se eu perguntar para você, quanto que vale 2 vezes o raio, ou seja, quanto que vale o diâmetro, certo? O diâmetro vale o Czinho dividido pelo seno de C. Tudo bem? Guarda esse cara, a gente vai precisar mais tarde. Fechou? Vamos voltar para o nosso desenho original? Olha o nosso desenho original. Agora, pessoal, eu vou traçar uma outra reta. Essa outra reta que eu vou traçar também é um diâmetro, tá certo? Só que essa reta também vale 2R, concorda? Só que agora eu vou ligar o ponto C, né, ou seja, o vértice C, até a minha reta verde. E eu tenho um novo triângulo, certo? Ó, eu tenho um triângulo que tem uma reta roxa, uma vermelha e uma verde. Só que esse ângulo entre a reta vermelha e a reta roxa, tá? Ela mede quanto? Ela mede 90 graus. Como que eu sei disso? Bom, muito simples, ó. Essa medida que é a hipotenusa, ela é o quê? Ela divide a circunferência em duas partes iguais. Então esse arco daqui é um arco de 180 graus. É metade da circunferência. Então aquele ângulo é um ângulo inscrito. Opa, se é um ângulo inscrito, quer dizer que ele vale metade, vale 90 graus. Fechou? Agora vem a pergunta que não quer calar. Pensa bem atenção. Quanto que vale exatamente
esse ângulozinho que eu vou pintar aqui para você, ó, o ângulozinho que a gente vai colocar, deixa eu ver aqui para você, ó, tá bem aqui. Quanto que vale esse ângulo? Repara para onde que esse ângulo está olhando. Este ângulo, ele está olhando para este arco, não está olhando para este arco? Quem mais está olhando para este arco? Ó, repara, o ângulo A. O ângulo A está olhando justamente para esse arco, ó. O ângulo A, o arco dele começa num lugar e termina no outro. E se você olhar esse ângulozinho que a gente está procurando, o arco dele começa e termina no mesmo lugar. Começa nesse pontinho e termina nesse pontinho. Ou seja, aquele ângulozinho também é um ângulo A. Fechou? Bom, com isso que a gente vai fazer? Novamente, a gente vai aplicar as relações trigonométricas. O que a gente vai fazer? Seno. Porque a gente sabe que seno de A é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas quem é o cateto oposto a esse ângulo? Opa, cateto oposto é essa medida A. Fechou? E aí a hipotenusa é o nosso diâmetro, é o 2R, tá ok? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no anterior? O 2R está dividindo. A gente passa para o outro lado, multiplicando, tá certo? E aí a gente vai deixar o 2R sozinho. Repara que quando a gente deixar o 2R sozinho, eu vou ter o A do outro lado e o seno de A vai passar dividindo, tudo bem? Então, se eu perguntar para você quanto que vale o diâmetro, ou seja, quanto que vale 2 vezes o raio, você vai falar para mim que é o A dividido pelo seno de A. Talvez você esteja um pouco confuso, porque você acabou de ver que 2 vezes o raio, ou seja, que o diâmetro no slide anterior, você viu que ele é C dividido pelo seno de C. Uhum, exatamente. É isso mesmo que a gente vai mostrar lá no final. Tudo bem? Vamos voltar para o desenho original? Mais uma vez? Mais uma vez, tá bom? Ó, vamos circular aqui. Agora, eu vou fazer tudo de novo, tá? Mas agora eu vou fazer a reta, tá? Num lugar diferente que eu não fiz, passando pelo diâmetro, passando pelo centro, perdão, né? Passando pelo centro, vou fazer essa reta dessa posição. Repara, a primeira reta que eu fiz, ela passou por B e passou pelo diâmetro. A segunda reta que eu fiz, a segunda reta verde que eu fiz, ela passou pelo, no caso, pelo o ângulo A, passou pelo centro. Agora, eu estou fazendo a reta passar pelo ângulo C e pelo centro, ou seja, ela é o diâmetro. Fechou? Bom, e para fechar, lógico, eu vou fechar aqui para a gente criar um triângulo. Cadê? Eu acabei de criar um triângulo em que eu tenho uma reta vermelha, uma reta verde e uma reta roxa. Formou um triângulo, adivinha? Retângulo. Por que formou um triângulo retângulo? De novo, porque essa reta verde é a hipotenusa, ela é o diâmetro também, certo? O diâmetro divide a circunferência em duas partes de 180 graus, e aquele ângulo é o ângulo inscrito deste arco de 180 graus. Como ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco. Metade de 180 é 90 graus. Beleza. Pensando nisso, eu gostaria que você desse uma olhadinha para esse ângulozinho aqui, ó. Quanto que vale esse ângulozinho? Também é muito fácil de descobrir. Basta você olhar para qual arco que ele está olhando. Repara que esse ângulozinho, ele está olhando aonde começa o arco e aonde termina o arco. Mas tem alguém que a gente conhece que está olhando por esse mesmo arco. Quem é? Opa, esse ângulo B. Repara que o ângulo B, ó, ele começa a olhar para este arco e aonde ele termina, tá certo? E aí, esse ângulo está olhando para o mesmo cara, aonde ele começa e aonde ele termina. O que que significa? Significa que esse nosso ângulozinho que a gente tem aqui, ele também vai valer exatamente o B, tá certo? Ó. E o que nós vamos fazer? Vamos aplicar as relações métricas no triângulo retângulo. Qual? O seno. O que que a gente vai falar? O seno desse ângulo B. O que que é o seno de qualquer ângulo? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? Adivinha? É o Bzinho. E quem é a hipotenusa? É o nosso diâmetro, ou seja, o 2 vezes o R. Fechou? E igual a gente fez anteriormente, o que a gente vai fazer? Está dividindo, nós vamos passar para o lado de lá, multiplicando, tá ok? Então ficou que 2R vezes o seno de B é igual ao Bzinho. Vamos deixar o 2R sozinho e vamos passar o seno de B dividindo. O que a gente tem? Que 2 vezes o R, ele é igual ao B dividido pelo seno de B. Bom, aqui está a terceira relação que a gente achou. Vamos circular ela também, que a gente circulou as outras, para essa não ficar com ciúme, falou? Agora vamos fechar naquilo que a gente descobriu até agora? Olha só, vamos passar para uma outra tela aqui e vamos ver o seguinte. A gente viu assim, que 2R é igual ao A dividido pelo seno de A.
que o 2R também é igual ao B dividido pelo seno de B. E que o 2R também é igual ao C dividido pelo seno de C. Mas esse 2R, tá, são todos iguais, é do mesmo círculo. Ou seja, se uma coisa é igual à outra, né, então essa coisa vai ser igual àquela outra que a gente também achou. Vê se você concorda comigo. Se o 2R é igual ao A seno de A, dividido pelo seno de A, e o 2R também é igual ao B dividido pelo seno de B, significa que o A dividido pelo seno de A é igual ao B dividido pelo seno de B. Da mesma forma que é igual ao C dividido pelo seno de C. Traduzindo, o que a gente tem aqui é a relação da lei dos senos, tá certo? Se eu pegar o A, a medida do comprimento A, e dividir pelo seno que está olhando para ele, vai ser igual. Aí eu pegar a medida de B e dividir pelo seno do ângulo que está olhando para ele. E vai ser igual. Aí eu pegar uma medida C e dividir pelo seno da medida que tá, do ângulo que está olhando para ele. E tudo isso é igual a 2 vezes o R. O que a gente tem aqui? A gente tem nada mais, nada menos do que a lei do seno. Tranquilo? Então, o que eu preciso gravar? As formulazinhas. E lógico, né? Gravar o triângulo dentro do círculo sempre é bom. Tranquilão? Agora, o que eu vou mostrar para você? Presta bem atenção. O que a gente vai ver agora é a lei do cosseno, tá bom? Para ver a lei do cosseno, a gente precisa de algumas coisinhas que, né, são conceitos anteriores, tá certo? Então imagine aí um triângulo qualquer. Esse triângulo, tá? Eu tenho os lados que medem A, mede B e mede C. E eu vou fazer o que com esse triângulo? Eu vou traçar uma altura nele, tá certo? A altura relativa ao lado B, ao lado B. Só que quando eu traço a altura de um triângulo, eu sei que a altura ela é perpendicular à base. O que é perpendicular à base? Forma um ângulo de 90 graus. E dos dois lados, tá, pessoal? Não esquece disso. Forma tanto de um lado como do outro lado também. Fechou? Bom, aí, lógico, né? Vamos chamar esse camaradinho aqui, ó, né? Já que eu coloquei dos dois lados, eu vou chamar esse pedacinho, presta bem atenção, ó. Esse pedacinho eu vou chamar de M, tranquilo? Ó, já até coloquei aqui para você. Né, o meu cantinho do meu lado M, e lá do outro lado, tá certo? Ó, eu vou chamar, no caso, de B menos M. Concorda comigo? Todo esse comprimento mede B. Se esse pedacinho mede M, quanto é que mede o outro? Mede o B menos o M, tá certo? Bah. E lógico, e a altura, na matemática, a gente quase que sempre a gente chama de H, tá bom? Vamos chamar de H para ver o que vai dar? A primeira coisa que eu vou fazer com esse triângulo, adivinha? Eu vou aplicar Pitágoras, tá certo? Vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo, ó. Aonde que eu vou aplicar? Vou aplicar Pitágoras desse lado. Só nesse triângulozinho pequenininho que você está vendo aqui, ó. O ângulo de 90, a minha hipotenusa, o meu cateto e o meu cateto. Fechou? Bom, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou deixar o H sozinho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou passar o M para o lado de lá. O M está positivo, então ele vai menos M, concorda? Só que vai menos M ao quadrado. Então, se eu perguntar agora, nesse momento para você, quanto que vale a altura ao quadrado, ou seja, o H ao quadrado? Você vai falar para mim que vale C ao quadrado menos M ao quadrado. É ou não é? Tá bom? A gente não consegue resolver, não tem mais nada para fazer, vamos guardar esse cara daí. Guardar por quê? Porque a gente vai precisar dele mais para frente. Fechou? Agora, ó, vamos dar uma olhadinha no Pitágoras lá do outro lado. Eu estou fazendo Pitágoras do outro lado, ó, repara. Eu estou pegando quem? O ângulo de 90, a minha hipotenusa. É, não é? É o meu A. Peguei o meu cateto e elevei ao quadrado, é o B menos M, e peguei o H e elevei ao quadrado. Só que repara que o B menos o M ao quadrado, ele é um produto notável, tá certo? A gente chama de produto notável. Como é que faz? A gente vai desenvolver ele ali, ou então simplesmente passar ele para o outro lado. Se ele está somando, passa diminuindo, fechou? Vamos deixar ele quietinho que já a gente vai desenvolver ele, ó. B menos M ao quadrado nada mais é do que o quadrado da diferença, ok? E já já a gente tem que calcular ele. Mas eu queria que você observasse o seguinte, exatamente como aconteceu antes lá na lei do seno, só repara. O H ao quadrado, na parte de cima, o H ao quadrado, ele é igual a uma certa coisa. Na parte de baixo, o H ao quadrado, ele é igual a uma outra coisa. Mas esse H ao quadrado é o mesmo dos dois triângulos, não é? Então quer dizer que essas duas coisas que a gente achou também são iguais, tá ok? Então é isso que a gente vai fazer. Vai igualar essas coisas. Qual? O C ao quadrado menos o M ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado menos o B menos o M que está ao quadrado.
tá bom? Vamos colocar aqui para você ver? Tá desse jeitinho aí. Para resolver isso, né, pessoal, o que que a gente precisa? Desenvolver o produto notável. Desenvolver o quadrado da diferença, tá bom? Ou seja, o B menos o M. Se você se lembra, tá? Quando a gente vai fazer o produto notável, fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro elemento vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fechou? Lembra que tem um sinal de menos antes do parênteses, e é por isso que a gente colocou ali tudinho, tá bom? Entre parênteses. Bom, quero fazer um comentário aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você esqueceu, tá, a regra para calcular, tá, o quadrado da diferença, uma coisa que você pode fazer, lembra disso, pegar o b menos m e multiplicar com o b menos m, e faz a distributiva. Tranquilo? Tá bom? E aí vamos lá? Vamos tirar do parênteses? Para tirar do parênteses, eu preciso fazer o joguinho de sinal, ou seja, eu tenho o a ao quadrado, o menos vezes o mais do b vai ficar menos, o menos vezes o menos do 2bm vai ficar positivo, e o menos vezes o mais do m ao quadrado vai ficar negativo. Tranquilo? Aí eu quero que você olhe o m ao quadrado. O m ao quadrado, né, na segunda parte da equação, ele está negativo. Se eu trazer ele para o primeiro membro, concorda que ele vai ficar positivo? E aí, se ele fica positivo, os 2m vai dar zero. Então nem vou perder tempo. O que que eu vou fazer? Eu já vou anular os dois. Tranquilo? O que que a gente ficou? Sobrou para a gente a ao quadrado menos b ao quadrado mais 2 vezes o b vezes o m e é igual ao c ao quadrado. Pronto. O que eu consigo fazer? Por enquanto, nada, não é mesmo? Mas vamos lá. Eu preciso dar mais um passozinho para chegar aí na lei do cosseno. Vamos lá? Guardar o cara? Guardamos o cara. Vamos aí. Vamos voltar lá no nosso triângulo original? Dá uma olhadinha nesse carinha aqui que eu vou pintar para você, ó. Imagina esse ângulozinho daqui. Eu não sei quanto que ele vale. Concorda comigo? Então a gente vai falar o seguinte. Vamos falar que esse cara aqui mede A. Por que que ele mede A? Porque ele está olhando para o ângulo A. Desculpa, falei errado, perdão. Né? Esse ângulo A está olhando para o lado que mede A. Desculpa, agora está correto, tá bom? Só que repara que eu quero usar ele nesse triângulozinho que está aqui, tá bom? Mas como eu já usei Pitágoras, eu quero usar o quê? Cosseno. O que é um cosseno? Cosseno de um ângulo é eu pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Bora comigo? Ó, vamos lá. Cosseno do ângulo A. Quem é? Eu pegar o cateto adjacente, que é o M, e dividir pela hipotenusa. Agora, pessoal, olha o que eu vou fazer. Esse C, que está lá embaixo da fração, está dividindo. Se eu passo para cá, ele passa multiplicando. Concorda comigo? O que que a gente acabou de descobrir? O valor do M. Quanto que vale o M? O M vale C vezes o cosseno do A. Então a gente vai pegar esse carinha que está aí e a gente vai substituir lá no valor do M que a gente deixou para trás ali no slide anterior. Bora comigo? Olha lá, ó. Mostrei aqui para você. Esse carinha que está lá no nosso canto da tela é o M. Nós vamos substituir nesse lugarzinho aqui, ó, neste M daqui. Vamos lá comigo, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado mais 2 vezes o B vezes, quem é meu M? C vezes o cosseno de A é igual a C ao quadrado. Agora que vem o negócio. Presta bem atenção no que a gente vai fazer aqui. A gente vai deixar o A sozinho. Fechou? Vamos deixar o A sozinho e nós vamos passar tudo para o outro lado. Quando eu passo esse B para o outro lado, ele vai positivo. O nosso C já estava lá. Nosso C ao quadrado já estava lá, ele era positivo, continuou positivo. O nosso 2bc vezes o cosseno de A era positivo, foi para lá negativo. Agora a gente chegou onde a gente queria. Aonde é que a gente queria? Vamos lá, né? Eu quero apresentar para você a formulazinha da lei do cosseno. Fechou? Tá. Então, parece um bicho de 7 cabeças, mas você vai ver que não. Repara que essa formulazinha, ela parece muito com um cara que eu vou até tampar aqui para você, ó. Vou tampar aqui, ó. Se você só olhar o que sobrou, o que que parece? Parece a fórmula de Pitágoras. Concorda comigo? Não parece Pitágoras? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso. Então, o que que a gente vai acrescentar aqui? A gente vai acrescentar o menos b vezes o c vezes o cosseno de A, tá bom? O que eu quero que você entenda, tá? E você precisa saber para não errar. Quem é esse cara que fica sozinho? Tá certo? Esse cara que fica sozinho, presta bem atenção, é aquele que o ângulo está olhando para ele. Repara que o meu ângulo A está olhando para quem? Está olhando para o Azinho. Então é ele que fica sozinho. Então vamos supor que eu tivesse um ângulo aqui.
Ele está olhando para esse cara. Se ele está olhando para você, então o C iria ficar sozinho, tá ok? Opa, imagine você que eu tivesse um ângulo bem nesse lugarzinho aqui. Para quem que ele está olhando? Está olhando para o B. Significa que aí o B ia ter que ficar sozinho, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender, presta bem atenção. Aquele que o ângulo está olhando, fica sozinho. E aí, do outro lado, o que que eu faço? Bom, eu pego qualquer um dos dois, aliás, na verdade, eu pego os dois, né? A ordem não importa, tudo bem? A ordem não importa quem que você pega primeiro. Eu pego esse e levo ao quadrado, pego esse e levo ao quadrado e diminuo de 2 vezes quem? Esse indivíduo sem o tal quadrado. Esse indivíduo sem tal quadrado. E ainda vou multiplicar pelo cosseno deste ângulo aqui. Tranquilo? Essa é a nossa formulazinha da lei do cosseno. O que a gente viu hoje? Lei do senos e lei do cosseno. São duas fórmulas que a gente precisa saber, tá? Para ver conteúdos e questões que vão aí, tem toda a chance de cair lá na prova do Enem para você. Tá certo? Bom, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima aula, resolvendo alguns exercícios que a gente tem aí nesse capítulo. Fechou? Tchau, tchau, tchau. Até lá.